A cor branca já matou muita gente, você sabia? Pois é. A cor que hoje associamos ao ano novo, pureza, tranquilidade e até o poder, no passado foi responsável por muitas mortes. E o que isso tem a ver com a história da arte? Tudo. Porque essa cor branca, conhecida como branco de chumbo, é a que aparece em muitas pinturas. Agora, com respeito à vestimenta, usar branco foi e é, para a cultura ocidental, um símbolo de status. Hoje, todos nós temos acesso a roupas na cor branca, mas antigamente não era assim. Vejam, o algodão, o linho ou a lã, eles não são brancos, completamente brancos. Eles têm uma tonalidade que puxa mais para uma areia, um bege, um nude, off-white, enfim. Aqui a gente entra numa seara polêmica porque o olho humano percebe as cores de diferentes formas, segundo a luz a qual essas cores estão expostas. Mas, voltando para as roupas, a questão era, primeiro, esses tecidos deveriam passar por um processo químico de clareamento, que demanda dinheiro. Segundo, uma vez que você veste algo na cor branca, ou tons similares, conservar esse tecido limpo e bem cuidado demanda tempo, o que termina envolvendo dinheiro. Então, até o século XVIII, só quem era muito rico e contava com empregados podia, por exemplo, manter brancos e limpos golas, punhos, luvas e os babados das roupas que estavam vestindo. E é interessante como essa percepção com respeito ao branco permanece até hoje, porque se vemos alguém vestido completamente de branco, associamos imediatamente a um profissional da saúde, por exemplo. É uma cor carregada de simbologia, né? Como eu falei, no Ocidente pode representar status, poder, pureza. É a cor que a gente costuma usar no Ano Novo, é a cor mais usada pelas noivas. Isso começou lá com a Rainha Vitória, em 1840. Para os chineses é a cor do luto. O branco também é usado nas religiões de matriz africana, justamente por ser essa cor que transmite paz, renovação e conexão com o divino. Então, trazendo agora para o meu lado, o assunto para o lado da história da arte, como era feito esse branco que os artistas tanto usaram e que terminou matando muita gente. O branco de chumbo, ele é um carbonato de chumbo. É uma mistura espessa, pesada. Existem indícios de que era usado na região da Turquia, ali, Anatólia, desde os anos 2000 a.C. O historiador Plínio, o Velho, descreve o processo de fabricação desse branco de chumbo, tá? Então era feito da seguinte forma: umas placas ou tiras de chumbo eram colocadas dentro de um recipiente de barro. Esse recipiente estava dividido em duas partes, em dois compartimentos, como essas pias que nós vemos hoje nas cozinhas, que é uma pia, mas tem os dois compartimentos separados. Então, em um compartimento entravam as tiras ou placas de chumbo, no outro compartimento havia vinagre. E aí, esses dois compartimentos eram cobertos por 30 dias. Nesse tempo vai ocorrer a reação química, porque o vapor do vinagre vai reagir com o chumbo, formando o que eles chamam na química de acetato de chumbo. Era uma fermentação, né? Então libera CO2, o CO2 vai reagir com esse acetato para chegar ao carbonato. Depois de 30 dias, uma pessoa muito corajosa enfrentava os odores que devem ser fortíssimos, porque imagine que isso está coberto, fermentando há 30 dias. Então essa pessoa retirava as tiras de chumbo que já estavam cobertas por uma camada de carbonato branco. E isso era como se fosse uma crosta, né? Então esse material já estava pronto para ser transformado em pó e depois ser transformado em pequenas bolas para ser vendido. Aliás, muitos pigmentos eram comercializados dessa forma, né? O pó era transformado em bolas, essas bolas depois poderiam ser vendidas por unidade, por peso, enfim, ficava mais fácil para manipulação no momento da venda. O pigmento branco de chumbo era um pigmento extremamente barato. Por isso ele foi tão utilizado pelos artistas. Inclusive foi utilizado também em louças de cerâmica, papéis de parede, para pintar parede até o século XX, enfim. O fundamental aqui é pensar que para os artistas era um custo baixíssimo, né? Então, eles usavam para pintura, mas eles também usavam esse pigmento para fazer a base da tela, a base da pintura. Lembra que voltando uns vídeos, vocês vão ver, eu falei sobre a conservação das pinturas, como que elas se conservavam por tantos séculos. Bom, o branco de chumbo é responsável por essa conservação. Por quê? Porque os artistas usavam esse branco de chumbo, essa mistura, na base da tela antes de começar a pintar.
E isso ajudou a que realmente as pinturas pudessem se conservar até hoje. Mas tinha um problema: o branco de chumbo era extremamente tóxico. Um jornal de 1678 da Inglaterra descreve os sintomas das pessoas que trabalhavam com a produção do branco de chumbo. O texto do médico dizia o seguinte: dor imediata no estômago, com excessivas contorções nas entranhas, febres agudas, intensa asma, falta de ar, vertigem ou tontura na cabeça com intensa dor contínua na fronte, cegueira, letargia, afecções paralíticas, perda de apetite, enjoos e vômitos frequentes, até o enfraquecimento completo do corpo. Então, esse branco de chumbo, ele não foi utilizado só nas pinturas. Detalhe, ele também foi utilizado como cosmético. Isso mesmo. Para clarear a pele, deixar a pele uniforme, enfim, como uma espécie de base que a gente usa na maquiagem hoje em dia. Então, a gente usa uma base, corretivo, pó. Bom, o pessoal usava branco de chumbo. Então, as mulheres e homens também, dependendo da região e da cultura da época, usavam esse pó do branco de chumbo como usamos hoje a maquiagem. O problema é que muitos foram envenenados, porque imagine, hoje a gente já discute essa questão da maquiagem conter produtos químicos, vira e mexe você vê um vídeo, um texto na internet que aborda esse tema. E na época, o que esses cosméticos, essas maquiagens continham era nada mais, nada menos que chumbo, um material altamente tóxico. E isso vinha sendo usado há muito tempo. A gente pode falar já que na Grécia, no século IV a.C., já se usava o que depois ganhou o nome de ceruse veneziano. Assim era conhecida essa maquiagem. Inclusive no livro da Lisa Eldridge, The Story of Makeup, a história da maquiagem, ela detalha o uso desse pigmento, como é que era comprado, como passavam, etc. O mais surpreendente é saber que esse tipo de mistura já estava sendo aplicada na Grécia, né, no século IV, como eu comentei, antes de Cristo, porque arqueólogos encontraram esqueletos femininos que já continham nos ossos chumbo, o que reforça a questão de que as mulheres já usavam esse tipo de maquiagem. Como também há textos que falam sobre o uso do pó de branco de chumbo na China. E na Inglaterra, isso está super documentado, na corte da rainha Elizabeth I, esse pigmento branco era muitíssimo utilizado, e há relatos médicos da época que eles discutem a aparência dessas peles, né? Que tinha uma cor, a aparência era uma cor acinzentada, quer dizer, devia ser um horror. Inclusive o pigmento vermelho que era usado nas bochechas e nos lábios também era composto por materiais tóxicos. Então é bem triste, né? Perceber como a busca pelo ideal de beleza já vem prejudicando e até envenenando as mulheres há muito tempo, não é de agora. E olha só, o branco de chumbo só deixou de ser usado mesmo no início do século XX. Sim, no início dos anos 1800 ele deixa de ser usado como cosmético, depois de tantas mortes. Mas é muitos anos depois que ele vai ser banido das tintas. Eu não estou falando de tinta só para pintar telas, não, quadros, porque esse pigmento era usado, como eu comentei, para pintar parede. Então, provavelmente a casa onde os seus avós moraram tenha sido pintada com branco de chumbo, porque no Brasil ele só deixa de ser utilizado em 2008, acreditem se quiser. Por outro lado, outro material branco que foi muito utilizado na história é a cal. Sim, a cal que hoje a gente usa para caiar paredes começou a ser usada na Europa também. Há muitos séculos há registro do seu uso na Inglaterra e na China com uma mesma finalidade: caiar paredes de casas. Mas não de qualquer casa. Casas que haviam sido habitadas por pessoas que morreram em decorrência de pestes, as pestes que castigavam esses países. Então eles usavam a cal como uma espécie de desinfetante, nesse caso, já que a casa tinha sido habitada por pessoas que sofreram de uma doença altamente contagiosa. Para eles fazia sentido higienizar, purificar, desinfetar essa casa, pintando a casa completamente com cal. No século XVI, na Inglaterra, na época do Henrique VIII, aquele que institui a reforma anglicana, né, que se separa da Igreja Católica para casar com Ana Bolena, porque ele era divorciado, enfim. Os fiéis daquele momento pintavam com cal os santos e os murais religiosos que eles consideravam impuros. Eles cobriam com cal tudo que não deveria ser visto, na opinião deles. É meio que acontece hoje, porque quando uma pessoa não tem dinheiro para pintar uma parede com tinta, ela vai caiar essa parede para tentar esconder as imperfeições. Bem, então quando você estiver usando uma vestimenta na cor branca nesse Réveillon, lembre-se que o branco foi uma cor bastante polêmica pela origem e é uma cor carregada de simbologia. Obrigada por
acompanhar o perfil nesse ano de 2025, por estarem aqui, e fiquem atentos porque em 2026 vamos ter mais relatos de arte. Muito obrigada e até a próxima.